O que diferencia o advogado comum do advogado expert? Sou Mona Lisa Crepe, expert em direito bancário, e aqui você aprende o passo a passo da advocacia prática bancária. E hoje eu vou mostrar para você o que diferencia o advogado comum com o advogado expert. Qual advogado será que você é? O advogado comum é aquele advogado que, quando o cliente chega no escritório, ele não sabe o que fazer. Ele atende todo tipo de demanda, mas ele não conhece os produtos bancários. O cliente chega no escritório e ele fala assim: eu estou com um empréstimo. Mas o advogado, ele faz uma petição inicial somente nos fatos assim: o consumidor contratou um empréstimo, ponto. Ele não conhece os produtos dos bancos. Quais são os produtos dos bancos? Será que você conhece refinanciamento, portabilidade, compra de dívida, margem nova, RMC? Será que você conhece mais de 9 ações que se pode trabalhar dentro do RMC? Será que você conhece o que é um SCOM ativo, um SCOM inativo? Será que você sabe trabalhar dentro da fase investigativa? Às vezes o advogado comum, ele perde oportunidades, ele perde clientes, ele não conhece as possibilidades. E isso traz para a prática dele, muitas das vezes, frustrações. Já o advogado expert, quando o cliente senta ali no momento do atendimento, ele já está preparado. Quando o cliente fala para ele: eu fiz um empréstimo, ao analisar o SCOM, trabalhando na fase investigativa, esse advogado expert ele já consegue identificar qual o empréstimo que é. Não é só empréstimo, ponto. Há diversos tipos de empréstimos, há diversos tipos de produtos. E o advogado expert, ele vai entrar na fase investigativa e ele vai a fundo, ele vai mergulhar dentro do direito bancário e ele vai encontrar todas essas irregularidades, todas essas possibilidades. E com isso, ele vai trazer em pauta qual empréstimo que é. Ele vai saber analisar a tese do RMC, ele vai saber analisar aquela portabilidade e aquele refinanciamento. O cliente contratou um empréstimo, o banco renovou, caiu aquele troco na conta, aí o consumidor foi e fez um novo empréstimo, renovou e vira aquela bola de neve. E o advogado expert, ele consegue desvendar essa bola de neve, ele consegue trabalhar dentro dessa bola de neve e ela vira uma linha, porque ele consegue distribuir ações que vão colocar fim nessa bola de neve. O advogado expert, ele sabe a fase investigativa, ele não burocratiza o atendimento. O consumidor, muitas das vezes, ele não tem a cópia do contrato, ele não tem a senha do meu INSS, ele nem sabe que existe o Internet Bank, que são algumas das ferramentas da fase investigativa, por exemplo. O advogado comum, às vezes, ele acha que tudo é abusivo. Já o advogado expert, ele corre às vezes até da abusividade. Ele utiliza outras técnicas. Esse daqui vai caber a tese do descumprimento contratual. Esse daqui vai ser um envio de cartão de crédito não solicitado, porque quando eu trabalhei na fase investigativa, eu não localizei a solicitação do cliente. Um exemplo prático. O advogado comum, ele consegue enxergar novos horizontes, novas possibilidades. Quantos clientes saem das mãos dos advogados comuns sem ações, sem vencer, sem entender se realmente está com alguma abusividade ou não, sem entender que realmente o banco está cobrando algo irregular ou não? E aquele advogado comum, ele fica assim: não tenho cliente, não ganho ação, o juiz julgou improcedente. Já o advogado expert tem clientes, ele multiplica ações, ele consegue trabalhar de uma forma assertiva, ele trabalha também com uma questão informativa, porque hoje, além de tudo isso, você, advogado, pode trabalhar com a questão do marketing jurídico. E com o marketing jurídico, você pode levar para o seu cliente informações. E quando você leva para o seu cliente informações,
ele vai ficar pensando assim, eu tenho esse problema. Eu vou atrás desse advogado porque eu tenho um RMC e eu tô achando que o meu problema é igual o que ele falou lá na live dele, lá no vídeo dele. O advogado expert, ele tem força, determinação. E se julgar improcedente, o advogado expert, ele pode fazer recurso. Se for indeferido uma liminar, ele faz um agravo, como um exemplo. Ele corre atrás de todas as outras possibilidades. Ele não fica de braços cruzados. E o seu cliente, quando você traz para ele em pauta essas possibilidades, você tira o seu cliente do superendividamento para ter uma vida digna. Ele está lá sofrendo, não tem um mínimo existencial. E o advogado expert, ele consegue transformar, porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito transformador. Diferente do advogado comum, que só lamenta, não sabe analisar, não se capacita, não entende os produtos bancários, acha que tudo é empréstimo ou abusividade. E não é assim. É muito importante você, advogado, conhecer os produtos bancários. E há diversos produtos. Essa questão de conhecer os produtos bancários, ela tem uma pontuação gigantesca numa petição inicial. Porque os advogados que conhecem os produtos, eles conseguem com mais clareza narrar os fatos da petição inicial. E quanto mais elaborada a sua petição inicial, mais assertivas são as suas chances, mais próximo você vai estar da procedência. Aprenda 3 passos: atendimento de expert, fase investigativa e cálculo pericial. Esse conjunto é infalível na advocacia bancária. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!